Beleza, turma? Então, retomando para nossa outra parte da aula, ou dando continuidade ao nosso assunto, se você preferir, eu queria falar sobre unicidade do quê? Unicidade do que mesmo que a gente está falando? Limite. Limite. Unicidade, professor? Unicidade do limite de uma função. É isso, unicidade, professor. Unicidade é quando algo é único. Tá? A gente fala, se o limite de uma função, quando x tende para lá, sabe, seja lá o que for, para a ou para menos a, ou para infinito ou para menos infinito, tem um limite? Existe o limite? Quer dizer, a função se aproxima de algum ponto ou não, ela não se aproxima de ninguém. Bom, se existe, o limite é sempre único. Bom, não se esqueçam disso. É porque, veja bem, eu queria tentar fazê-los entender um pouquinho isso. Porque, olha, se você tem uma função, lembra da ideia de definição de limite? Eu coloquei um negócio assim, coloquei até esse ponto aqui pode ser retirado, porque a gente não está... Quando eu faço x tender para a, quando eu estou tentando calcular o limite de uma f de x, imagina isso aqui é uma f de x. Quando o x tende para a, quando o x se aproxima de um número a, ou se tende a mais infinito ou menos infinito, não há diferença substancial, mas vamos aqui pensar só x tendendo para mais infinito, para menos infinito, que é uma ideia um pouquinho diferente. Mas se você está perguntando o que acontece quando x tende para o que acontece com a f de x, bom, a gente vai dizer assim, olha, se tiver um limite, digamos, se a função estiver se aproximando de um número L, veja que o A aqui nem precisa estar no domínio da função. O x se aproxima de A, mas nunca é o A. Quando eu falo limite x tendendo para A, eu não estou perguntando f de A. Quanto é f de A? F de A é o valor da f no ponto A, se tiver o f de A. Às vezes o A está fora do domínio, lembra do 1 sobre x? A nossa f de x igual a 1 sobre x? O zero não está no domínio, mas eu posso perguntar qual é o limite quando x tende a zero de 1 sobre x. Apesar do 1 sobre 0 não existir. Não existe f de 0 nesse caso. Tá? Então, lembre-se. Limite quando x tende a zero, o zero não precisa nem fazer parte do domínio. Aqui o A não precisa fazer parte do domínio. Então, o que acontece com f de x? Se existir um limite, e esse limite for um número, vamos chamar de L de limite. O limite da f de x é um número L. Esse L aqui é um número. Bom, está aqui ele. Se o limite de uma função for um número, professor, por que você desenhou justamente no eixo Y? É porque não é o f de x? O f de x eu não desenho aqui. Eu vou pegar um x aqui e vou olhar para o f de x dele aqui. Então, o f de x está aqui, ó, f de x1. Se você pegar um x1 aqui, se você pegar um x2, você tem o f de x2, está aqui. O f de x2 está aqui, ó, sempre representado nesse f de x2. Então, quanto mais próximo de A, mais próximo de L eu vou estar. Quando x se aproxima de A f de x, a imagem, quando o x, você pega um x aqui perto do A, olha para o f de x e vê se está perto do L. Quando o limite é L, tende a acontecer isso, né? Quanto mais próximo estiver de A, mais próximo eu vou ter que estar do L. Quando o x estiver mais próximo de A, o f de x tem que estar mais próximo do L. Isso significa ter limite L. F de x tem limite L. Imagine que a f de x tenha dois limites, L1 e L2. Mas não é único?
Exatamente, eu estou querendo justificar para você o que é único, só tem um limite. Se o limite for L, então é só L. Se esse L for zero, se a função sua tende para zero, ela não pode tender para zero e para 1 ao mesmo tempo. É só para o zero. Né? Se o limite de uma função for menos 3, é menos 3 só, não tem outro limite. Ela não pode ir para menos 3 e menos 2, menos 3 e 5. Não pode. Mas por que não pode? Porque, olha, quando você faz o x se aproximar aqui, o ponto x, f de x vão caminhando aqui, ó, cada vez mais perto do L. O x, f de x. Esses pontos aqui são x e f de x, né? Para o x, y. Então, quanto mais perto você anda para cá, mais perto esses pontos ficam e, portanto, o f de x fica mais perto de L. E se você pegar um L2 aqui, um L1, um L e um L1, não tem jeito. Se o x tender para A, a função não pode ir para o L e para o L1 ao mesmo tempo. Não pode. Porque se ela estiver aqui perto, aí, na verdade, L não será o limite. Né? Se você pega x pertinho de A e a imagem está vindo aqui, ó, pontos estão vindo para cá, pertinho do L1, então ele está distante do L, porque L1 e L estão distantes. Por mais próximo que eles estejam, sempre há uma distância entre eles. Então a ideia é que se a função tem limite L, é porque ao se aproximar, quando x tende para A, vamos repetindo, se o limite da f de x, quando o x se aproxima de A, tende para A, é igual a L, é porque para cada ponto que você vai pegando pertinho do A, o f de x vai ficando cada vez mais perto do L. Portanto, vai se distanciando de qualquer outro número, por exemplo, do L1, que seria um outro limite. Portanto, L1 e L, se você tiver dois limites, eles têm que ser iguais, não pode ser diferentes. Tá? Então, é nesse sentido que a ideia de limite, por que tem que ser o único limite? Porque ao se aproximar de A, você obrigatoriamente está se aproximando de L, então você não vai poder se aproximar de L1. Todos os pontos dentro desse intervalo, veja, todos os pontos dentro de um intervalo que contenha o L, obrigatoriamente, por definição, provém de algum intervalo que contém o A. Então, o intervalo todinho é jogado dentro de um outro intervalo. Então, os pontos têm que estar todos muito próximos. Os f, quando o x está muito próximo de A, f de x tem que estar muito próximo de L e não de outro número. Daí a unicidade do limite. O limite é único. Tá bom? Muito bem. E nós vamos usar esse fato para justificar algumas questões que vão seguir adiante aqui no nosso conteúdo, que virão adiante, né? Então, tem a questão da unicidade do limite, só tem um limite, a gente pode provar isso formalmente também, o livro faz isso, depois vocês podem dar uma olhadinha, usando epsilon e delta. Além disso, temos as propriedades de limites. Propriedades de limites. Muito bem. Primeira observação, antes de falar das propriedades propriamente ditas. Calcular, tem umas funções que a gente pode calcular o limite facilmente. Por exemplo, se você pegar a função 2x mais 3, f de x igual a 2x mais 3, quando o x tende para 1, x tende para 1. O que acontece com essa função? Quanto dá? O limite, se existe, é único, né? E qual seria? Muito bem. Se o x se aproxima de 1, o que acontece com 2x mais 3? Ora, você pode fazer uma tabelinha. Você pode pegar x e 2x mais 3 e ver o que vai acontecendo. Quando o x vai se aproximando de 1, você pega x cada vez mais perto de 1 e vai
testando para ver o que vai acontecer. Qual valor vai dar? Então você pega x igual a 1,5, x igual a próximo de 1, 0,8, 0,9, menos 0, não, menos, mais do que 1, 1,1, 1,5, 1,1, já pegou 1,5, né? 1,1, 1,01, etc. Você pode jogar valores aqui, ó. Joga x igual a 1,5, joga x igual a 0,8 e vê o que acontece com f de x. Veja o que acontece. Essa função aí, se você desenhar, dá para você ver também. Veja, 2xy igual a 2x mais 3. Equação de uma reta, lembra? Equação de uma reta inclinada para a direita, ó, 2 é positivo. Se fosse negativo, a inclinação era assim, a reta ia fazer isso. Mas a inclinação é assim, a reta vai fazer isso. Mas onde ela corta esses eixos aqui? Em x igual a 0, quando x for 0, ó, se o x aqui for 0, o y é 3, corta aqui 1, 2, 3, corta aqui no 3. Então a reta nossa passa aqui. E ela é assim, ó, para a direita, inclinada para a direita. Então você tem uma reta assim. E quando o y for 0, eu tenho um x. Se o y for 0, eu tenho o menos 3 sobre 2. Menos 3,5, 1, alguma coisa. 1,5. Menos 3,5. Vai passar aqui, ó. Menos 3,5. Menos 3,5. É esse pontinho aqui. Então, a minha reta ela passa por esses dois pontos. Então, a reta inclinada que passa por esses dois pontos aqui. Segue para baixo. A reta que passa por esses dois. Pronto. Agora, se você quiser saber o que acontece quando o x se aproxima de 1, pega o x igual a 1 positivo aqui, e vai jogando os valores aqui, ó. Quando você pega esse x aqui, olha o que acontece. Quando você pega 0,5, mais ou menos, 0,4, olha o f de x, o que acontece. F de x vai dar um valor por aqui assim. Quando você vai pegando, vai crescendo o x, se aproximando de 1, ó, estou pegando mais próximo de 1. Então, está crescendo também, ó, o f de x deu esse, agora o outro x deu esse. Se você pegar mais próximo, então a coisa vai se aproximando cada vez mais de esse 1. Aqui está o 1, e vamos imaginar, ó, aqui está o f de 1. F de 1. Quanto é f de 1? O f de 1 é 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. 1 com 5. Então, 1 com 5. Então, quando você faz o x e se aproximando do 1 pela esquerda, que a gente costuma falar, por valores menores do que 1, ó, o que acontece com o f de x? Está cada vez mais próximo do 5. Ó. Foi esse primeiro, depois esse, está caminhando para o 5. Quanto mais perto você está aqui do 1 pela esquerda, mais próximo do 5 você fica na imagem. O f de x está se aproximando de 5. Se você vier por aqui, é a mesma coisa. Pega um valor aqui, ó, olha só o f de x. Agora pega mais próximo do 1 ainda. Ficou mais próximo do 5. Se você pegar mais próximo ainda, quer dizer, quanto mais próximo, do lado de cá, né? Do lado de cá. Mais próximo do 5 você pegar, por valores pela direita, por valores maiores do que 1, quer dizer, quanto mais perto do 1 você pega pela direita, mais perto do 5 você vai estar. Ó, o 5 está bem aqui, ó, vamos pôr em azul aqui, bem destacado. Então veja, quando você se aproxima do 1 pela direita e pela esquerda, a função sua está se aproximando do 5, do f de 1. Coincidentemente, o f de 1 está se aproximando do 5. Então, gente, se você fizer o limite, quando você está cada vez mais próximo, mais próximo, mais próximo, mais próximo do 1, a função sua vai ficando cada vez mais próxima do 5, do número 5. Então, o limite dessa função será o 5, que é, na verdade, você fazer 2 vezes 5. 2 vezes 1, 2, mais, porque o x se aproxima de 1. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Professor, eu vou fazer sempre isso, substituir? Não. Você não vai substituir
do f, mas você vai ver o que acontece quando x se aproxima de 1. Se aproxima cada vez mais perto do 1. Nesse caso, coincidiu com o f de 1. O f de 1 pode nem existir. Lembra do 1 sobre x? Não está perto do 1 sobre 0. A não ser que você ache que 1 sobre 0 vai para mais infinito, para menos infinito. Muito bem. Então pense um pouquinho sobre isso. Mas, na verdade, essa ideia aqui, dessa reta, ou de funções do tipo 2x mais m, se eu trocasse essa função 2x por menos 5x mais 3, e faz o x tender para 2 ou para 1, a ideia se repete, a mesma, uma reta de novo. Ou se você pegar qualquer função agora, y igual a m mais n, queria fazer assim, mx mais n, ó, o m aqui é o menos 5 nesse caso, o m aqui é o 2, ou seja, para qualquer m que você pegar constante, número real m, qualquer número real n, ó, aqui o n é 3, aqui o n é 3 também, coincidiu. Qualquer m e n que você jogar aqui, positivo ou negativo ou nulo, seja lá o que você quiser, o limite dessas funções lineares, lembra? Função linear, afim, função do primeiro grau, tanto faz, mx mais n. O limite, quando o x tende para a, é justamente sempre m vezes a mais n. É como se a gente jogasse o a aqui no lugar do x. Vai ser sempre assim, professor? Como foi aqui? Vai ser sempre assim. Professor, você está então falando que é o f de a? Olha, cuidado. O f de a pode ser outro valor. Não é 1 o f de a, mas é n vezes a mais n. Bom, ok. Se a sua função f de x for assim, e ela tiver definido para o a, também, aí é definido dessa forma. É porque a gente poderia definir de forma diferente, depois a gente vai ver. Mas, basicamente, você substitui aqui pelo a e você tem o limite, é sempre assim para funções lineares. Limite de mx mais n, m vezes, quando x tende para a, ma mais n. Ma mais n. Esse é o limite. Portanto, se você quiser saber o limite de menos 5x mais 3, quando x tende para menos 1, por exemplo, dá quanto? Então, de acordo com esse resultado, isso é um teorema, uma proposição. De acordo com esse resultado aqui, o resultado é menos 5 vezes menos 1 mais 3, tá? Menos 5, menos 1 mais 3. Tá bom? Ou seja, o limite é 5 com mais 3, 8. Dá 8. Quando x se aproxima de menos 1, isso se aproxima de 8. Teste. Tenta fazer no caderno uma tabelinha semelhante a essa que eu apaguei, né? Põe o x e põe o menos 5x mais 3 e tenta, joga valor bem próximo do menos 1. Menos 0,9, menos 0,09, 0,99, menos 0, depois positivo também, mais 0,9, mais 0,99, 0,999, que é bem pertinho de 1. Vai pegando valores cada vez mais próximos de 1 e ver o que acontece com isso aqui. Entender para 8. Vai se aproximar de 8. Mas vocês precisam fazer essas continhas de tabela. Por que, professor, que a gente precisa fazer isso? Para que você perceba essa aproximação, para que você sinta isso, para que você realmente não simplesmente aceite porque o professor está falando, mas porque você entendeu que realmente a coisa está acontecendo assim. Veja acontecendo, tá? Muito bem. Então, essa é um dos resultados dos teoremas que eu queria destacar para vocês, tá bom? Eu vou fechar o vídeo por aqui e aí sim eu vou voltar com as propriedades
de limites, tá bom? Que vai facilitar a nossa vida imensamente para calcular o limite. Veja, aqui já vai facilitar muito, porque eu não vou ficar precisando fazer essa tabelinha toda hora, né? Se eu tiver uma equação do primeiro grau, só faço o x tender para A. O que é o limite? É substituir o A aqui em A mais N. Tá? É só substituir direito. Caso de equações do primeiro grau, tá bom? Então, volto já já. Abraço, gente.